Eu vou compartilhar com vocês uma situação que aborda como o sentimento de rejeição pode destruir a vida de uma pessoa e como fazer para resgatar isso. Lucimar é minha aluna querida, eu a considero uma super harmonizadora, mas por vergonha de falar em público, ela me autorizou, mas eu estou usando um nome fictício a pedido dela. Então, bora lá. Lucimar, aposentada, vivia sozinha. Era uma pessoa muito nervosa e muito controladora. Fica ligadinho nisso. Olha só o que o controle leva as pessoas. Sempre tinha o controle de tudo. O controle do trabalho, dos horários, do dinheiro, da casa. Só não tinha controle das suas próprias emoções. E ela não percebia isso. Quando se aposentou, se viu numa situação desafiadora. Nossa! Por assim, enquanto ela trabalhava, ela era organizada e prestava tudo ao seu redor, prestava conta de tudo. Mas quando a aposentadoria chegou, ela não se preparou para isso e pegou ela desprevenida, sabe? Mesmo ela sabendo que estava para chegar, ela não pensou que ela fosse sentir um baque tão grande. Pois o tempo inteiro dela era dedicado ao trabalho. Para ser mais precisa, Lucimar não olhava muito para a casa dela. Ela gastava todo o tempo dela sempre trabalhando. Era o que ocupava o seu tempo, já que vivia sozinha. O que muitas pessoas não sabiam e não se davam conta é que no passado de Lucimar existia muita dor e sofrimento, que fez com que ela se tornasse uma pessoa extremamente controladora e totalmente sozinha. Olha só, Lucimar veio de uma família de 7 irmãos, sendo ela a filha caçula. A filha caçula, geralmente, é a filha mais paparicada, né? A raspinha do tacho, como dizem por aí. Só que não foi isso que aconteceu com Lucimar, não. Logo que ela nasceu, a mãe passou muito mal e veio a falecer. Por conta disso, os pais e os irmãos começaram um processo de rejeição muito forte em relação a ela, como se ela fosse culpada pelo falecimento da mãe. Por mais que ela fizesse e quisesse agradar a todo mundo, não fazia efeito, pois os irmãos não a queriam por perto. E o pai não fazia nenhum esforço para dar carinho a ela. Ela foi criada literalmente pela avó muito idosa, e com o tempo a avó também veio falecer, fazendo com que Lucimar se sentisse mais uma vez sozinha. À medida que ela crescia, o sentimento de rejeição ia tomando cada vez mais forte, deixando ela sempre triste, se sentindo bem abandonada. Ela terminou sendo criada por alguns tios, já que a avó tinha morrido e o pai mesmo não queria saber dela. Isso era algo muito, muito doloroso na história de Lucimar. Todo esse processo também criou dentro dela um grande sentimento de culpa, que ela fazia de tudo para esconder de todos, pois ela se sentia muito culpada pela morte da mãe e também pela morte da avó, que ela considerava sua segunda mãe. A tristeza dentro de Lucimar era tão grande, que ela abominava a ideia de um dia se casar. Viveu sozinha, não quis ter filhos, para não passar pela mesma angústia que ela passou. Mesmo ela sabendo que ela podia dar uma criação diferente, que ela podia amar muito o filho, ela não se sentia capaz de ser mãe. Era uma dor muito forte que ela tinha. Bom, para vocês verem o que o sentimento de rejeição provoca numa pessoa, ela acaba direcionando toda uma vida por conta de situações do seu passado, e por mais que ela fizesse, ela não conseguia resgatar esse sentimento com a tristeza, e isso, sim, a deixava cada vez mais feliz. Durante um tempo, Lucimar se tornou uma pessoa fria, calculista, controladora e viveu em função do trabalho. Mas quando se viu aposentada, a dor do passado e o sofrimento do passado voltou à tona quando ela se viu literalmente sozinha com todos os monstros e sombras do seu passado. Ela tinha poucos amigos. Tinha muitos colegas, essa é a verdade, mas poucos amigos. E um desses poucos amigos era João Marcos, que era um vizinho dela. Na verdade,
o único amigo homem que ela tinha. Ela só tinha esse amigo homem. Por incrível que pareça, ele, né, adorava o universo de energia. Quando Lucimar, que era toda controladora e toda sistemática, ele era uma pessoa do mundo da energia. Ele era mais leve, mais sorridente, mais tranquilo, totalmente oposto a Lucimar. E foi ele que deu a dica para ela que ela precisava cuidar da saúde do corpo e da mente fazendo casa-terapia. Tchan, tchan, tchan. O que ela não sabia que ele era meu aluno. Olha que tudo! Ela não entendia bem o que era isso, mas achou muito interessante o que ele falou e perguntou para ele, né, como cuidar da casa e se cuidando da casa ia ajudar um pouco desse processo, porque ele era um amigo confidente dela. Ele explicou que estava estudando um processo de harmonização e que também ia ajudá-la a equilibrar a mente, ajudar na saúde emocional e de quebra e harmonizar o lar. Bom, por que vocês acham que assim, ele falando com ela, né? Por que você acha que eu sou tão tranquila assim? Ele perguntou para ela. O que Lucimar realmente não sabia é que ele era meu aluno há 1 ano já e estava aplicando o meu método e resolveu ajudar a Lucimar. Apresentou alguns vídeos meus, convidou para ir na casa dele, mostrou algumas curas, algumas correções, bateram longos papos, coisa que Lucimar não fazia há muito tempo, porque, como eu sempre disse, o sentimento de rejeição batia forte no corpo dela e ela não queria envolvimento com ninguém, né? Ela se sentia culpada de muita coisa. Bom, ela se sentiu muito encantada quando viu aquelas mudanças na casa do amigo, começou a ficar curiosa com a situação, começou a me seguir e numa das lives que eu fiz com uma super harmonizadora, onde eu falei sobre o processo de rejeição, ela se identificou, bateu muito forte no coraçãozinho da Lucimar. Ela falou assim: será que cuidar da minha casa vai me ajudar a aplacar essa dor no meu coração? Foi muito forte, né? Pensar assim. Ela resolveu dar um voto de confiança, coisa que para Lucimar, que não confiava em ninguém, era muito sério. Mas como ela estava muito triste, já era aposentada e ela queria ocupar o tempo dela, ela falou assim: sabe de uma coisa, eu vou cuidar da minha casa. E foi assim que a Lucimar se tornou minha aluna. Os primeiros módulos foram os mais doídos para ela, pois ela se deparou muito com sabotadores energéticos que vira e mexe eu falo aqui com vocês, e vocês já viram live de super harmonizadoras minha falando também. Os primeiros módulos para nossa querida aluna foi mega impactante. Jesus amado. Ela precisou entender que ela teria que fazer desapego desses sentimentos para poder dar um passo a seu favor na vida. Em outras palavras, ela precisava trabalhar as crenças limitantes que ela tinha, pois ela não se achava boa o bastante, não se achava o suficiente para a família dela, para que a família amasse ela. Ela era uma excelente profissional, mas ela não se sentia boa filha, não se sentia boa irmã. Pior de tudo, sentia que ela, de alguma forma, era culpada pela morte da mãe e pela morte da avó. Esse sentimento era muito forte. E aí vieram as crenças limitantes do passado. E quando ela finalizou o módulo 1 do curso, ela fez um relato impressionante na comunidade do Facebook. Ela disse exatamente assim: se eu tivesse feito seu curso há mais de 20 anos atrás, bem mais que isso, talvez eu não tivesse sofrido tanto com a minha família como eu sofri. Quando, assim, eu li aquilo, eu continuei lendo, porque ela falou assim: eu teria um outro olhar, eu teria percebido que as crenças dele não eram a minha, eu teria verdadeiramente dado uma chance para mim. Olha que coisa, quanto tempo eu perdi. Aí eu expliquei para ela que a gente nunca perde tempo. Tudo acontece no tempo certo e na hora prevista para a nossa evolução. Então, já era hora dela despertar para cuidar dela e para fazer um grande resgate do amor em relação a ela.
Olha só, ela finalmente entendeu. Ela não conseguia mudar a cabeça da família, mas ela conseguia mudar a dela própria. E tudo isso a partir da terapia da casa dela. Fazendo casa terapia, equilibrando a energia do lar, equilibrando os espaços, descobrindo as áreas, fortalecendo a família, equilibrando o sucesso, a valorização pessoal, equilibrando a sua área de saúde, para estabilizar as suas funções, olhando para o futuro, gente linda, querendo que algo novo na sua vida aconteça. E isso verdadeiramente estava sob o controle dela. Isso verdadeiramente estava sob o controle dela. A minha fala, na verdade, foi um grande alento no coraçãozinho da Lucimar, que resolveu arregaçar as mangas, fazer acontecer na vida dela, pegou as rédeas da vida dela como nunca tinha feito. Olhou para o lar dela como se fosse a primeira vez, fez uma verdadeira transformação, pegou cada etapa do curso, aplicou todas as correções, trabalhou com fluxos acelerados, infiltração, iluminação, trabalhou com planta, trabalhou com cristal, céus. Ela fez mudanças e mudanças, fáceis e rápidas e práticas, que fizeram Lucimar adorar o processo que ela estava passando. Cada processo que ela fazia, ela melhorava um pouquinho mais, ela começou a abrir mão daquela dor, ela começou a abrir mão da raiva, ela começou a abrir mão da palavra rejeição, que parece que estava grafado na testa dela. Mas ela se deu conta de algo muito forte. Quanto mais ela se sentia rejeitada, mais ela rejeitava a casa. Eu sempre digo que a casa é a nossa segunda pele. Por isso é que a casa era tão sombria. Ela não sentia vontade de ficar dentro de casa. Ela não sentia vontade nem dentro dela. Hoje a casa da Lucimar é outra coisa, tá? Tem mais alegria, tem mais vida, ela voltou a ter mais ânimo, ela entendeu que não podia mudar o passado, mas tinha que aprender com ele. A família dela continua o mesmo processo. Não queriam conversar com ela, mas ela se abriu para outras famílias, resolveu fazer novos amigos, resolveu estudar, resolveu trabalhar em ONGs, está trabalhando com a caridade. Vocês não têm noção quanta coisa linda! Vocês não imaginam como a vida da Lucimar mudou a partir do momento que literalmente ela tomou as rédeas da vida dela, e tudo isso a partir da harmonização de ambientes. Por isso que eu digo e afirmo com todas as letras que sim, é possível aprender a cuidar da saúde da mente e do corpo e da mente, fazendo casa terapia. E com casa terapia, a gente tem a maior de todas as prosperidades do mundo: saúde física, mental e espiritual.